Desde pequenos, nós somos incentivados a ler para criar esse hábito quando formos mais velhos. A leitura nunca é demais, assim como o conhecimento que adquirimos através dos livros, certo? Nem sempre, meus caros amigos. Houve um tempo onde certos livros e ensinamentos eram considerados muito perigosos e não podiam ser lidos por qualquer pessoa, pois possuíam conteúdos sombrios e perversos. Foram vários os livros que foram banidos ou queimados da face da terra. Normalmente, os assuntos abordados nesses manuscritos falavam sobre magia negra, pactos demoníacos, receitas de como preparar venenos mortais e até mesmo de como ressuscitar os mortos. Mas existe um livro em especial que pode literalmente te fazer passar dessa para melhor ou para pior, né? Eu sou Natasha Mota Dias e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabia que existe um livro que mata quem tocá-lo? Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o sete meu não cores? estraga? Por que o mar é azul? Por que o céu é azul? Não estamos falando da Bíblia do Diabo nem do Necronomicon, considerado o livro mais perigoso da humanidade por muitos historiadores. O livro do qual estamos falando chama-se Shadows from the Walls of Death, que em português quer dizer Sombras da Parede da Morte. Esse livro não possui um conteúdo sombrio que fala sobre instruções de suicídio, rituais satânicos ou sequer conta uma história de terror. O que torna esse livro tão temido e perigoso é o fato de que, se você tocar suas páginas, você morre. Simples e cruel. O autor do Shadows from the Walls of Death foi um químico que poderia ter saído de uma história de terror criada por Stephen King. Robert Clark Kedd era um químico especialista em venenos e lançou seu livro em 1874. No século XIX, o uso do arsênio, um elemento químico que contém compostos altamente tóxicos, era muito comum na sociedade. Você poderia encontrá-lo em papéis de bilhete, cartazes, panfletos, medicamentos e até mesmo em brinquedos infantis. Segundo pesquisas, entre 1878 e 1883, 50 a 60% das casas dos Estados Unidos possuíam papel de parede contendo pigmentos de arsênio. Obviamente, a maioria das pessoas daquela época não tinha noção do perigo que estavam correndo. O arsênio causou a morte e complicações de saúde em milhares de vítimas. Os sintomas apresentados pelas vítimas eram dor de cabeça, dor abdominal, diarreia, manchas de descoloração da pele, perda de cabelo, tosse, convulsões e neuropatia nas mãos e nos pés, e estavam diretamente ligados a doenças como tuberculose, cólera, reumatismo, gastrite, desinteria ou paralisia. Foi então que o frustrado químico Robert, cansado de não ter o seu trabalho reconhecido pela sociedade, decidiu impregnar as páginas do seu livro com arsênio. Robert só revelou seu feito após uma senhora que havia examinado seu livro aparecer morta poucos dias depois. As autoridades, ao ficarem sabendo do caso, agiram imediatamente e começaram a recolher todas as cópias existentes do livro. Hoje, existem somente 2 cópias registradas desse livro, que ficam localizadas na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Ambos os volumes ficam guardados em local protegido e as páginas dos livros estão todas seladas por um plástico. Dizem que esses 2 últimos volumes não contêm arsênio, mas quem vai ter coragem de tocar suas páginas sem nenhuma proteção? Eu que não, hein, people? Agora, se te perguntarem qual é o livro realmente mais perigoso do mundo, você já sabe o que responder. Valeu pela companhia, galera! Espero vocês no nosso próximo vídeo aqui no Fatos Desconhecidos. Até mais!